a disposição dessa disputa, ela é sempre bilateral, não é um monstro secreto agindo unilateralmente de um lado só. E para mim, eu devia dizer isso sem nem elevar o tom de voz, porque isso é tão óbvio, isso é tão nítido, isso é tão claro, isso é tão evidente que eu não deveria nem precisar falar, né? Mas é aquilo, quando a gente começa a apontar isso, essa galera sai da casinha, aí começa a te atacar, né, de mil coisas, te atacar de mil coisas, né? Então aí você vira vendido, você vira não sei o que, você vira qualquer coisa, menos uma pessoa que tá apontando que vocês estão exagerando. E beleza, esse é o segundo ponto, certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é o radicales, né? Eles são radicais. Agora, que é o motivo pelo qual a gente está fazendo esse vídeo. A gente está fazendo esse vídeo porque o PCO atacou o STF, falou que tem que fechar o STF. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que o STF, veja, vou deixar o STF um pouco de lado, certo? Vamos falar Não, eu acho que tem uma galera que é quinta coluna mesmo, tem quinta coluna mesmo, então nesse ponto eles não estão errados não, dizer que o pessoal é quinta coluna acontece, né? Porque quinta coluna é só uma expressão genérica que se refere ao regime fascista da Espanha, né? Enfim, que quando foi haver uma movimentação militar, eles tinham 4 colunas militares e aí tinha uma quinta coluna infiltrada dentro da cidade, se me lembro bem, de Barcelona, né? Então relaxa, a gente está indo com esses 4, tem uma quinta lá dentro que vai sublevar lá no momento quando a gente chegar. Então assim, tem ataques internos, né? Tem gente que fala assim, sou seu amigão e tá com a faca nas suas costas? Tem e não é pouco não. Então, quanto a isso, eu acho que o pessoal não erra não. Mas isso é uma das raridades com qual eu concordo com o pessoal. Então, o terceiro ponto, né? O terceiro ponto dessa discussão aqui é que o grupo social onde estamos o terceiro ponto onde estamos debatendo é porque ele criticou o STF, foi isso que causou essa discussão aqui, certo? Então veja, primeiro eu tenho que tirar o pé do acelerador para você não achar que eu sou da discussão do ponderales. Eu não vim aqui para dizer assim, não gente, vocês têm que ser muito ponderales e não sei o que, não tô aqui para isso, certo? Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui só para dizer o seguinte, tem uma discussão, né, a respeito da imagem de Lenin, né? Então aqui eu tô indo ao encontro retórico de vocês, certo? Então o que eu tô apontando é o seguinte, Lenin tinha uma visão durante muito tempo de sua vida pré-revolucionária, pré-revolucionária que eu tô dizendo pré-17, né? Antes de 17 ele tinha uma visão muito clara de que a revolução não seria feita na vida dele. Ele tinha essa visão muito clara. Para ele era muito óbvio que a revolução não ia chegar na vida dele. E aí depois ele mudou de ideia, do nada. Né? Não foi assim que aconteceu? De repente ele mudou de ideia do nada e aí ele achou que a revolução era possível e que tinha que acontecer amanhã. Foi assim que aconteceu? Pergunto para vocês comunistas de plantão que estão aqui. Foi assim? Ou como é que foi? Se não foi assim, como é que foi? O que aconteceu no mundo que fez com que Lenin mudasse de ideia? Ele achava que a revolução não ia acontecer. Aí de repente ele muda de ideia e puxa a revolução. Né? O que aconteceu nesse meio termo? No meio do caminho? Que fez ele mudar de ideia? Uma vez eu li, aí veio o idealismo barato, né? Então uma vez eu li que foi porque ele foi para a Suíça e foi estudar Hegel. Aí ele evoluiu espiritualmente, entendeu? Aí ele foi estudar Hegel, aí ele evoluiu, ele percebeu que o mundo era dialético, e aí eu, puta que pariu, não acredito que esse cara tá me dizendo isso, né? Não acredito que esse cara realmente acredita nesta bosta que ele está falando. O Lenin foi lá, estudou profundamente Hegel, aí mudou de opinião por causa ganhou XP de inteligência, né? E aí agora a revolução vai, né? Não foi exatamente isso. Ele viu o espírito universal, né? Aí vou pegar o espírito universal, né? Não foi exatamente isso, mas eu já vi marxista defendendo isso, né? Muito engraçado, muito engraçado. Mas o que acontece? Acontece duas coisas no meio desse caminho. A primeira coisa que acontece é a Primeira Guerra Mundial, né? Então quando começa a eclodir a Primeira Guerra Mundial, causa um caos do caramba. Mas tem uma coisa mais próxima da revolução que ele puxou, que é uma outra coisa que aconteceu antes.
uma outra revolução, caramba. No meio do caminho acontece uma revolução. Antes de outubro, que é quando os bolcheviques tomam o poder, tem a Revolução de Fevereiro. Né? Então assim, quando ele percebeu que se destruiu o poder vigente, né? Se destruiu o poder vigente e o outro poder não tinha a mínima condição de se estabelecer, tanto não tinha a mínima condição de se estabelecer, tanto não tinha, que quando aquele grupo é derrubado, quando aquele grupo surge, aquele governo socialista, não estou dizendo 1905 não, eu estou dizendo 1917, né? Em fevereiro de 17 aconteceu uma revolução, pô, que derrubou o monarca. E aí, quando o monarca foi derrubado, depois vem o general Kornilov, não acontece isso para ele derrubar o governo provisório? E aí quando ele vem, quem é armado para defender? Quem é armado? Base de apoio do partido bolchevique, pô. Então assim, o governo provisório de Kerensky, ele era tão fraco, tão ferrado, tão maldito, tão sabe, tão vozinha da esquina, que quando o Kornilov veio, ele precisou de ajuda, o Kornilov pedia para ele derrubar a influência bolchevique dentro das alas do governo, e aí ele se alia os bolcheviques se aliam ao governo de Kerensky para impedir o Kornilov. E aí, quando eles se alinham, aí eles conseguem ter força, percebem que aquele era o momento, e eles se percebem com força suficiente e tomam o negócio da porrada. Beleza. Entenderam o que eu quis explicar aqui para vocês? Foi o seguinte: as pessoas tomam as decisões do que vai fazer, como é que vai fazer, por questões conjunturais, pô. Na situação X dá para fazer Y, na situação alfa dá para fazer beta. Então isso é básico. O pessoal, apesar de fazer a crítica, certo? Fazer a crítica de que vocês são pós-modernos demais, a posição do pessoal é pós-moderna pra caramba. Porque assim, é simplesmente repetir a mesma posição 24 horas por dia, esperando que, martelando isso na cabeça das pessoas, sem variar com as circunstâncias, você vai emplacar a sua ideia. Nesse sentido, burrice completa. Você vai ficar repetindo. Aí você acha que quando você falar 3 vezes Biroidius você parece, né? Então você vai repetir, que aí você vai ganhar a disputa política. Então as questões de conjuntura, as questões correlacionais, não. Então você vai ser sempre 200% 24 horas por dia anti-Estados Unidos. Você vai ser sempre 200% 24 horas por dia anti, sei lá, pautas que eles chamam de identitária. Você vai ser sempre 24 horas por dia contra, né, contra o STF. Aí você vai ser sempre 24 horas por dia. Aí você acha que isso é uma espécie de coesão. Ai, como eu sou coeso. Não, meu filho, depende. No dia X você vai falar Y, no dia W, se a conjuntura for diferente, você fala um Z diferente. Então você puxa uma frase, como é que é? Você puxa uma mobilização para uma circunstância, você puxa uma outra mobilização para uma outra circunstância. Aí o cara aí qual é a circunstância que a gente está agora? A gente está numa circunstância tal em que, por exemplo, organizações de direita têm questionado a legitimidade do STF com muita força. Quem tem a massa popular nisso, se tem uma massa que não gosta, quem está puxando isso é a direita. Aí você vai fazer o quê? Você vai e faz coro, porque você sabe que o STF é do mal, ele é ruim, ele representa não sei o quê. Quando você fizer esse coro, no momento que você faz esse coro, no dia que você faz esse coro, nesse momento agora, você não está criando um movimento social de esquerda, você está aderindo àquele de direita, pô. Você está entrando no bolo daquela posição de direita. Aí você quer tomar essa posição? Beleza. Agora você não me venha se achar o jogador de xadrez em 48D. Tá bom? Você não me venha achar que é o inteligentão, que é o espertão, que é o engraçadão, que é todo mundo é muito sagaz agora, né? Todo mundo é muito inteligentíssimo, todo mundo é gênio das matemáticas. Não, vou planejar aqui, não sei o que, tal. Então assim, quando você vai falar, por exemplo,
do Alckmin em relação ao PT. Aí a galera da esquerda fala, não, mas tem toda vez uma maneira de que faz assim, que você vai pra lá, né, você maneja e não sei o que. Não é muito mais fácil falar assim, velho, o Partido dos Trabalhadores escolheu por conveniência eleitoral, por passar um pano pra ficar com a imagem mais de centrão e aí não ter grandes revoltas da burguesia, foi mais ou menos pra isso, né? Não tem muito uma desculpa de xadrez em 19D. E aí você pode achar que isso é aceitável ou você pode fazer a crítica. E só que a coisa é bem simples assim, não tem muitas coisas por trás e tal. Então veja, se nesse momento específico onde a gente tá, o que tá acontecendo é que ao lado da direita, da extrema direita do país, está fazendo uma massa popular para dizer como o STF é ruim, você não vai competir ombro a ombro com essa massa popular, ela já está constituída, ela já tem grupo estruturado, aí quando você fizer a aderência, essa massa não vai sair de lá e vai vir para você. Então isso não faz parte de um jogo racional, isso não faz parte de uma estratégia. Nesse dado que você tá agora, você tá fazendo coro com os caras. Aí você vai acusar os caras de quinta coluna, os outros de quinta coluna. Qual é o raciocínio disso, né? Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver de fazer revolução por eleição. Ninguém tá falando de revolução, tô falando o seguinte... veja, isso foi o problema, esse foi o problema, aliás, do Stalin com a questão da Alemanha, né? Então assim, estava ascendendo o nazismo, aí algumas pessoas estavam querendo compor entre esquerda social-democrata e esquerdas socialistas, e esquerda e tal, esquerda comunista e tal. E aí a União Soviética não fez a posição de se alinhar com os sociais-democratas, porque tem todo um histórico dos sociais-democratas terem impedido a eleição, inclusive assassinando Rosa Luxemburgo e tal. Só que aí a circunstância é outra, pô. A circunstância é outra, o momento é outro. Aí você vai ficar de birra. Não vou ficar com os sociais-democratas. São os sociais-fascistas. São os sociais-fascistas. Aí vem os fascistas de verdade e tomam o poder, né? E aí se estabelece o regime... Ou seja, o que aconteceu em relação ao instalar de um regime fascista na Alemanha veio por causa de má tática também das organizações socialistas alemães e externas, porque se elas tivessem ajudado a operar naquele momento uma aliança, em vez de ficar, não, mas são sociais fascistas, em vez de ficar falando merda, pra mostrar o quanto é radical, não me junto com essa gente, não me junto, em vez de ficar falando besteira, né, tivesse se reunido, talvez tivesse mas só que os Freikorps, eles não foram exatamente alheios ao interesse da social-democracia, né? Eles não aconteceram assim, ninguém tá vendo, então a social-democracia tem culpa no cartório, né? No que aconteceu com os socialistas, né? Com a Rosa Luxemburgo e companhia limitada. Então tem relação. Mas beleza, tem relação. Agora, quando acontece de aparecer uma outra coisa pior, aí você vai ficar, são sociais fascistas. Então pode ficar. Mas aí depois você não se sinta mal quando a gente aponta que você é burro pra caralho. Não é só que você é burro pra caralho. Você tá ajudando a levar as coisas pra uma conclusão terrível, tá todo mundo vendo, e você é um jogador de xadrez em 19D. Né? 19D, xadrez em 19D, tá bom? Então o meu apontamento é que muitas das vezes as coisas são mais simples do que parecem, né? Então, porque as disputas políticas normalmente elas são lentas. Antes do golpe de 64 acontecer, teve um monte de bola lenta rodando, aí você tá vendo aquela coisa vindo, né? Aquela coisa gigante vindo, aí você fica lá, não, mas aí eu sou muito radicais, a bola tá vindo, radicais, aí a bola esmaga todo mundo, aí você, eita, né? Esmagou a galera. Então, o meu apontamento é o seguinte, beleza, você quer discordar? Você acha que esse momento é exatamente o momento em que você tem que fragilizar as instituições, quando você não tem força nenhuma, sobre a sociedade, e quem tem são outros grupos, você quer fragilizar nesse momento, achando que vai dar certo? Beleza. Agora não ache que quem discorda de você
operador da CIA, tá com medo de não sei o que, é um playboy dando puta que pariu, né? Simplesmente é impossível discordar de você, da sua estratégia, né? É um operador do mal, é uma aliança do inimigo, é um covarde, é tudo, menos uma pessoa que discorda de você. Aí não dá, né? Jogador de xadrez em 900D. Aí não dá. Aí não dá. Bom,